Você só me controla em termos de hora, porque quando eu começo a falar, eu perco completamente a hora. Pode? São Paulo, 11 de dezembro de 1991, Museu da Pessoa, Museu da Imagem e do Som. Nós vamos entrevistar, então, membros da família Aldecoa, descendentes de imigrantes bascos. O senhor Mateus Aldecoa, descendente direto de um imigrante basco, e os netos desses imigrantes, a Márcia e o Renato Aldecoa. Bom, senhor Mateus, eu gostaria de começar a entrevista pedindo para que o senhor me dê o seu nome completo, a data de nascimento, lugar de cidade e país de nascimento. O meu nome é Mateus Aldecoa. Eu nasci em São Caetano do Sul, é um município do ABC, paulista, no dia 3 de novembro de 1932. E os seus pais? Eu gostaria o nome completo dos pais, O meu pai, cidade, país de origem. o meu pai era um basco, chamava-se Tomás Aldecoa Bali e nasceu no País Basco, em Bilbao, precisamente na região conhecida por Portugalete. Nasceu em 7 de março de 1892. Era um metalúrgico, ele era laminador e quando moço, devido a já problemas de trabalho na região basca, em toda a Espanha, ele imigrou para a América do Sul, mais ou menos em 1910, 1908, e se estabeleceu, ou se fixou na Argentina, em Buenos Aires, com outros espanhóis, alguns bascos e outros não bascos, porque basco é basco e espanhol é diferente. Então, naquela época, alguns anos depois, precisamente em 1914, essa turma foi recrutada para tocar uma laminação de ferro que iria iniciar as atividades em São Caetano do Sul, que naquele tempo não era São Caetano do Sul, era só São Caetano, que pertencia a Santo André, era um distrito de Santo André. Então ele chegou a São Caetano em 1914. Meu pai. Você... Sobre a sua mãe. Minha mãe. Minha mãe era italiana, da região do Piemonte. Era piemontesa. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1896. Então, muito nova e das mais velhas de uma prole grande, ela perdeu a mãe e ajudou a criar os filhos. E o meu avô materno casou-se novamente com uma irmã de minha avó, que veio a falecer logo também. Então, nessa época, a vida ficou muito difícil. Meu avô era... Naquele tempo dizia-se sapateiro. Ele era um sapateiro porque consertava sapatos, mas ele principalmente fabricava sapatos, era um artesão. E com essa profissão, por incrível que pareça, ele criou toda a família com decência, com amor, e conseguiu criar os filhos, não casando mais nenhuma vez.
Então, mais ou menos em 1911, uma tia de minha mãe, que veio para São Caetano na colonização, em 1890 e pouco, viajou para a Itália e pediu ao meu avô que deixasse trazer minha mãe. Ela dizia para minha mãe que no Brasil não caía neve, não nevava, e minha mãe achava maravilhoso, porque lá o frio era terrível, né? E foi quando minha mãe veio em 1911. Meninota assim já. Não, ela nasceu em 96, quer dizer, teria uns 10, 11 anos. Em 14 chegou meu pai e eles se casaram em 1917. Você sabe me contar como é que foi esse casamento dos seus pais? Foi Sim. mais a tradição basca ou a tradição italiana? Foi a tradição. O meu avô, italiano, não gostava de espanhóis. Não gostava de espanhóis. E achava que não ia dar certo o casamento. E não permitia. Então, o meu pai acabou fugindo com a minha mãe. Mas antes de fugir, eles se casaram num cartório, na Moca. Na época era na rua Piratininga. Eu sei disso porque, uma ocasião, eu tive que tirar um passaporte para minha mãe e fui atrás do certidão de casamento e achei num cartório da Moca o registro do casamento no civil. Então, fui aqui é uma curiosidade, minha mãe era italiana, eu fui ao consulado italiano obter o passaporte para que minha mãe viajasse. E eu soube com surpresa pelo cônsul, que na época, quando no caso dela, uma italiana casasse com um espanhol, porque para efeitos assim geográficos o basco é espanhol. Então ela perdia a cidadania italiana e ganhava a cidadania espanhola. Então eu tive que ir ao consulado espanhol tirar o passaporte espanhol para ela sair do país. Agora, quando eu cheguei no consulado espanhol, outra surpresa. O certidão de casamento no registro civil não servia. Eles queriam a certidão de casamento no religioso, na igreja. Mas tinha, mas 6 meses depois de casados, por insistência dessa minha irmã, da minha avó, meus pais se casaram numa igreja em Santo André. O padre Capra, muito conhecido em Santo André. E eu consegui a certidão do casamento, então consegui o passaporte para ela. Mas o casamento religioso já foi um casamento consentido? Bom, eles já eram casados no civil e provavelmente minha mãe já estava grávida do filho mais velho. Né? E eles moraram aonde? O casal morou aonde? Sempre em São Caetano, né? Não, sempre não, mudaram uma ocasião, mas era em São Caetano. Meu pai continuava a trabalhar naquela indústria. E a família era de quantos irmãos você tem? Nós éramos em 7, né? 7 irmãos. Já faleceram alguns. E como é que foi essa educação? Era uma educação que você sentia muito a influência das origens do seu pai e das origens da sua mãe? Havia um jeito de ser basco que influenciava havia muito. Quem tomava assim as medidas da nossa educação, por exemplo, verificava as nossas notas na escola, acompanhava a aula, enfim, era minha mãe, sempre. Mas o meu pai era assim,
Nunca relou um dedo em ninguém, mas uma olhada dele, um olhar dele assim meio feio, desmontava qualquer um. Então a gente tinha aquele, eu considero respeito, né, por ele, mas a educação mesmo era minha mãe quem tomava Mas conta. assim, qual é a memória que você tem da presença do seu pai? O que você acha que hoje o senhor tem na sua vida que o senhor acha que é fruto da educação ou da relação Tudo. do seu pai? O exemplo, né? O exemplo. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, correto, gostava muito de amizade e era muito emotivo. Eu inclusive tenho essa característica também. E ele era muito apegado às coisas da família dele, da mãe, do pai, dos irmãos. Inclusive, um irmão dele nos visitou, eu era menino. E eu me lembro perfeitamente, era um dia de Natal. E esse meu tio, irmão do meu pai, trabalhava, naquele tempo chamava-se engenheiro de máquinas. Eu não acredito que ele fosse engenheiro formado assim, mas ele trabalhava num navio, era timoneiro, enfim, era um marinheiro. E o navio aportou em Santos, numa daquelas viagens dele. Então ele, sabendo, não tinha endereço do meu pai, nada, mas sabia que morava em São Caetano. Então, naquele tempo não tinha ônibus, não tinha estrada, ele tomou o trem da antiga estrada de ferro Santos a Jundiaí e desceu em São Caetano. No centro havia alguns pontos de táxi. Ele só falava em castelhano e perguntou justamente para um motorista de táxi espanhol, um velho finado Rieira, se conhecia o Tomás Aldecoa. Nossa, se eu conheço. Quer me levar na casa dele? Não, vou levar na casa do cunhado dele aqui, que era o meu tio, irmão da minha mãe. E lembro muito bem que depois do almoço do Natal apareceu esse meu tio lá. E foi aquela choradeira, aquele abraço. E sobre a família do seu pai? O que seu pai costumava contar? Algum folclore, alguma coisa interessante? Ah, um folclore. O meu pai sempre trabalhava fora, né? E os irmãos também trabalhavam. O que me lembro e me marcou muito é do meu avô, o velho João, aposentado. Hoje dizem que na Espanha um aposentado vive bem, mas naquela época eu não sei se vivia ou não, né? E a minha avó é que tomava conta do dinheirinho. E meu avô gostava de beber o vinhozinho de vez em quando, né? Ou de vez em sempre. Mas o dinheiro era curto, não dava, né? Então o velhinho se abstinha, né? E meu pai, eu lembro que quando ele chegava, ele trabalhava fora, quando ele chegava, em palavras dele, diz, el dia que eu chegava, o viejo tomava uma borracheira. Quer dizer, o dia que ele chegava, o velho tomava um pó que ele dava. Quer dizer, isso é uma lembrança assim, mas outras coisas boas. Minha avó, também sei que naquele tempo eles lavavam a roupa num rio. E que ela faleceu lavando roupa no rio. Deve ter tido um infarto, alguma coisa, e faleceu ali. Coisas que eu lembro assim. E tenho ainda primos lá, nos correspondemos, sobrinhos. E é gente que eu gosto muito. Você tem um elo muito grande com a cultura basca, você tem muito interesse pelo País Basco, inclusive eu gosto. Você já foi ao País Basco e tudo. Você também chegou a visitar o País Basco? Eu ainda não, mas estou programado, se Deus quiser, para esse ano de 92, ir até lá. E como é que você explica isso? Por que esse teu interesse e essa coisa tão sentimental, né, e emotiva em relação à cultura basca? Eu não sei te dizer exatamente, mas acho que são raízes, não é? Eu digo sempre que eu
Sou brasileiro com muita honra e com a graça de Deus sou descendente de basco. Até uma boina aqui. É uma boina basca. Não, realmente, o basco, antes de tudo, é um nobre. Esse brasão, Sim, você mandou vir? Não, um sobrinho me trouxe presente, mas veio acompanhada da heráldica com a história da família, que remonta ao início do ano de 1192, se não me falha a memória. O Aldecoa, o senhor conhece o significado? O Aldecoa quer dizer o da vizinhança, o que reside perto. Isso consta da heráldica. E eu dizia que ele é nobre não pelo sentimento de sangue real, mas pela maneira de ser, de viver, pelo modo de agir. Mas isso que eu gostaria de tentar, que o senhor tentasse me explicar. Pois não. Isso é uma coisa... O que é realmente ser um basco? Por que o senhor, no começo da nossa entrevista, o senhor disse basco é basco, espanhol é espanhol? Não, porque existe um sentimento no basco que ele não é espanhol. Que o basco é uma cultura diferente da espanhola, tanto na linguagem como no aspecto físico. E ele não se considera espanhol. Por isso que existe aquele sentimento separatista, que ele quer ser basco. E não é só na Espanha o País Basco. Ele se localiza ao norte da Espanha, nos Pirineus, e atinge um pedaço da França, que também existem bascos franceses, que também não são franceses, são bascos, né? E qual é a língua falada no País Basco? Bem, na Espanha é o castelhano mesmo. E também, hoje, provavelmente, muito pouco o basco. E na França, igualmente, o francês, na parte francesa, e pouco o basco. O seu pai falava basco aqui no Brasil? Não, porque é uma língua muito difícil. Se você procurar ler alguma coisa, você vai ver que tem até traços asiáticos na língua, traços finlandeses. E ninguém consegue determinar a origem da raça. Pelo que eu sei. Se bem que eu estou aqui assim muito envaidecido com o convite, mas quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista e talvez não esteja até dizendo alguma coisa, talvez esteja até dizendo alguma coisa que não seja correta, mas é o que eu pelo menos sei. É claro, e é muito importante a forma como o senhor sabe, quer dizer, que isso é uma herança, que foi uma tradição, inclusive contada oralmente para o senhor, e pelo que a gente vê, o senhor se orgulha muito dessa... Sem dúvida. E uma outra característica do basco, já aconteceu comigo, eu e meus irmãos temos em São Caetano do Sul uma metalúrgica com o nosso nome, Irmãos Aldecoa. E é raro, mas de vez em quando algum proprietário de uma outra indústria, basco também, só pelo nosso sobrenome ele sabe que somos bascos. Só pelo sobrenome. E já, inclusive, mandam perguntar, já aconteceu. Pergunta para eles de onde eles são. Então já aconteceu de eu mandar uma fotografia do Atlético de Bilbao, o clube de futebol nosso lá. Agora, como é que os bascos estão assim organizados aqui em São Paulo? Eles têm um clube? Vocês... Tem. Mas eu sinceramente, eu não tenho participado. Eu conheço vários amigos. Tenho inclusive um amigo, um padre, o padre Antônio Ogara Elescanho, que trabalhou em São Caetano muitos anos e hoje vive no Paraná, também basco.
E conheço várias pessoas, mas não frequento um clube assim. Eu sei que existe, mas eu não frequento. Eu gosto muito de ir num barzinho à noite, com meus amigos, encontrar meus amigos, sentar, conversar. Pois é, agora eu gostaria que o senhor passasse para pôr o microfone para o Renato. Pois não. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês então têm na herança assim, da família de vocês a influência forte da cultura, ou pelo menos do interesse pela cultura basca e também da família italiana. Como é que isso se retrata na sua vida? Se você acha que isso é uma influência muito forte, a ponto inclusive de você ter contado anteriormente que você já foi a Bilbao e que gostou? Então... Bom, eu tive a oportunidade de ir a Bilbao ano passado, em julho do ano passado, e foi quando essa influência espanhola ficou mais presente na minha vida, porque até então era mais a influência italiana, porque eu nem cheguei a conhecer meu avô. E com a minha avó eu convivi muito, ela morreu há poucos anos atrás. Então, se eu fosse perguntar, alguns anos atrás, a minha influência de imigração era italiana, muito mais forte pela presença da minha avó, que era uma pessoa de personalidade muito forte, morou sempre ao lado da gente. Mas do País Basco vinha essa curiosidade sempre, que o meu pai falava muito do pai dele, eu tinha muita curiosidade de conhecer o pai dele. E também por esse mistério que cerca o povo basco, né? Eu tinha toda essa curiosidade de saber essa língua deles tão estranha que ninguém entendia. E eu tive a oportunidade de conhecer, por causa que meus primos já vieram no Brasil 2 vezes, e eles morando lá, ficou mais fácil para mim ir à Europa e ficar na casa deles. Então eu pude ficar uma semana no País Basco e com os primos de lá conhecer muita coisa, né? E o que eu tenho a falar de lá, do País Basco, que eu pude perceber que é uma zona industrial, assim, de pessoas que trabalham muito, tem uma vida dura, assim. E, inclusive, né, essa luta que parece que tinha para separar os bascos dos espanhóis, os espanhóis não queriam porque, basicamente, a região basca é uma região de indústria, né? Então, a Espanha ia sair perdendo muito se separassem. E eles preservam muito a cultura, mas também hoje em dia estão muito cansados de muita agressividade que teve lá. Sempre teve muita briga. Enquanto eu estava lá mesmo, houve um atentado numa província vizinha, um policial perdeu as 2 pernas. Então, quando algum policial era destacado para trabalhar no País Basco, ele não gostava, porque sabia que podia acontecer isso. Ainda haviam muita luta lá, o que os meus primos consideravam que eram de pessoas radicais, entendeu? Que a maioria do povo basco não quer mais brigar, não quer mais ficar lutando, só quer viver calmamente. Mas ainda tem os radicais que não se sabe por que ainda tem aquela vontade de luta, isso que tem todo radical que gosta de lutar. E não só um aspecto geográfico, que é muito alto lá, tudo, e é lugar de difícil acesso. Os prédios parece que foram sendo construídos assim aos poucos. Não dá parece que foi uma cidade construída rapidamente. E eles disseram que era construído mesmo tudo no alto, assim, para as pessoas não chegarem, né? E a língua era muito difícil para ninguém entender mesmo, porque era mesmo uma estratégia deles. Mas a língua basca ainda é uma língua falada no cotidiano lá no País Basco? Não é falada, mas em quase todos os lugares o jornal é metade em espanhol, metade em basco. Quase todas as placas que tem na cidade tem nas 2 línguas, principalmente os lugares mais frequentados pelos mais velhos, né? A pelota basca é muito difundida ainda, que é um esporte tradicional, né? E eles gostam muito também tem muitos bares, elas gostam muito de beber, de sair para conversar com os amigos, e beber é um hábito super comum. Então, ele mantém fielmente, então ele só faz isso por tradição, entendeu? Que ele é muito tradicional. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você, quer dizer, quando você for construir o teu núcleo familiar e filhos, essa coisa dessa influência basca, dessa tentativa que o seu pai realmente tem, né, de manter o nome da família, preservar a forte influência basca na família,
Você também tem esse desejo agora de dar continuidade a isso? Ah, tenho. Por acaso, assim, meu futuro marido foi comigo também lá, né? E ele conheceu toda a família, conheceu aqui no Brasil. E embora para ele muito mais, depois de conhecer o País Basco, muito mais propensa ainda a querer passar essa cultura para frente, porque é parte de você. Você, quando você chega, eu digo que eu sou produto de no mínimo 4 raças, então é uma coisa complicada, né? Você, além de ter italiano, espanhol, o outro lado também, a minha outra avó materna é filha de português, meu avô materno ele era baiano, mas também tinha descendência holandesa, índia. Então a gente, quando chega ao produto final, é o produto de muitas raças. Então é difícil você não passar isso para frente, porque ficam características mesmo que remotas, né? Obrigada, Márcia. Agora o Renato. A gente estava comentando anteriormente, antes da gravação, Renato, que o basco tem uma característica, considera um basco, sofre essa influência, o seu pai é uma pessoa... Não, o meu pai, ele confirma plenamente essa característica, né? Isso a gente crescemos lá, assim, já não... A gente fala que conheço por ele e pelos irmãos dele também, que são. Mas que nem a gente lá em casa temos a minha irmã Márcia e um outro irmão Cássio, que são temperamento mais fortes. Os outros já misturam um pouco o lado da minha mãe, não, talvez. A irmã Marisa também eu considero. É um pouco, Tá vendo? Já não concordou. Ela é meu pai, perfeita. Ela deveria estar aqui, ela é a que mais parece, embora eu leve a fama, mas ela é que tem um temperamento mais forte que o meu. E como é que você, quer dizer, como homem, você vê essa influência na sua família ou na sua vida pessoal? Como é que o seu pai, com esses interesses todos, influenciou você hoje? Não, influenciou bastante. Isso, ele tendo uma personalidade forte, mesmo que eu falo que não tinha muita influência, mas acaba ainda, entendeu? Eu acho que ele influenciou bastante, tanto que eu pareço muito com ele em quase tudo que eu faço, até a profissão que eu escolhi, no fundo, a influência foi grande. E você tem alguma... O teu pai costuma contar dos seus avós? Não, conta bastante, da família, sempre... Alguma história que tenha ficado muito assim forte na sua memória, que você gostaria de nos contar? Do avô, do imigrante, Vasco? Uma história assim, para citar desse ponto de que ele mandava. Algumas vezes, de falar, ele ficava no bar assim, com os amigos, e demorava para chegar. Então uma vez chegou tarde e minha avó foi dar uma bronca nele. Ele pegou, foi embora, ficou uns 3 dias sem voltar. Eu vi que era para vir para não dar bronca nele mesmo. Você vê que é um pouco forte. E você, a mesma pergunta que eu fiz para a Márcia, você tem um interesse seu particular em preservar esse interesse? Olha, até eu tenho também. Como eu não tive a oportunidade que ela teve ainda de ir até lá, a gente sempre tem a vontade, né? Mas, que nem ela falou, eu também como ela, a influência maior que nós tivemos, por incrível que pareça, foi do italiano. Porque nós fomos criados ao lado da avó italiana. E do avô foi só histórias, conhecer. Então a gente tinha até um pouco mais de influência do italiano. Mas dos espanhóis pelas histórias, e agora que vem esses parentes e primos da gente que vem, né? Então a gente fica com uma grande curiosidade para conhecer realmente. E levar, né? Se der condições, levar para frente. Tá bom. Agora para o professor Matheus, para a gente... Pois não. Então, infelizmente, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. O senhor tem projetos, o senhor tem sonhos ainda em relação por exemplo, uma viagem? Mas sem dúvida, sem dúvida. O que é a primeira coisa que o senhor vai fazer quando pisar em solo baixo, senhor Matheus? Beijar o chão. Não é bem... Então, Não. abaixo é o que? Beijar os meus parentes, abraçar e beijar muito todos eles. E conhecer os locais tradicionais, se possível ver onde morou meu pai, onde moraram meus avós, ir ao cemitério. A religião que vocês seguem qual é? Católicos. E lógico, as coisas boas também, não é? Dizem que lá tem uma região muito farta em peixes, frutos do mar,
vinho bom e conhecer os parentes e conhecer o País Basco, conhecer a cidade, ver de tudo que existe lá, museus, ou assistir um jogo do clube de futebol que é o Atlético de Bilbao. E tem uma curiosidade aí que não sei se é mantida até hoje, essa tradição. No Atlético de Bilbao só jogam bascos, não tem jogador de região nenhuma, só um basco. E gostaria muito de assistir um jogo deles e conhecer mesmo todos os pontos turísticos e não turísticos do País Basco. É o que eu gostaria muito e, se Deus quiser, ainda vou conseguir. E uma última perguntinha. É a favor ou não da separação? Eu acho que cedo ou tarde os bascos vão conseguir ter o país livre deles, que é a Euskadi, que tanto tão falada, né? Pátria Basca. Eu acho que cedo ou tarde vão conseguir. Eu estou à distância, mas e aqui se falou alguma coisa de terrorismo. Realmente e infelizmente aconteceram fatos, mas é como me dizia outro dia um amigo basco meu, que você consegue a tua liberdade por duas maneiras: ou parlamentando, conversando, dialogando, ou pela força. Então, parlamentando até agora não e nem pela força, mas o que eu desejo é que tanto a Espanha como o País Basco sejam muito felizes, e todos os espanhóis e todos os bascos, porque o basco, sem dúvida nenhuma, é um povo profundamente religioso, católico, e não deseja matança nem desgraça.